Olá, eu sou Lígia, eu sou arquiteta e hoje eu vou falar um pouquinho sobre sofás, né? Sofá é uma coisa que é um objeto, né? Um mobiliário e ele é muito útil, muito versátil, muito requisitado. E muitas vezes as pessoas pensam que comprar um sofá é só ir na loja, escolher o mais bonito, né? Quando dá para ir na loja e achar que cabe, está tudo certo. E muitas vezes não é isso que acontece, né? Tem a questão de comprar também pelo online, né? Nós ficamos aí muito tempo sem poder comprar, ainda estamos no processo aí no meio, nessa transição, né? De comprar um sofá pela internet ou comprar na loja. O ideal é que sempre vá na loja experimentar o sofá, né? Mas a internet também ela possibilita muitas coisas e a gente precisa buscar informações sobre o que a gente está comprando, né? Então, como eu falei, não é só ir na loja comprar um sofá, escolher o mais bonito, o que se adapta ao seu gosto, ao seu estilo. Você precisa ter várias questões que você precisa elencar, né? Por exemplo, a primeira coisa é a dimensão do sofá, o tamanho dele, né? A loja, geralmente ela é ampla, ela tem um espaço grande, e a referência daquele sofá naquela loja, ele parece ser menor. E quando a gente leva ele para casa, a gente percebe que ele é enorme e às vezes não cabe. Já aconteceu, já conheci pessoas que compraram sofá, não conferiram as medidas e o sofá simplesmente não coube. Então, uma coisa a gente primeiro é pensar no espaço que nós temos, qual o tamanho que a sala ou que seja vai comportar aquele sofá, né? Eu preciso pensar no espaço que eu possa transitar, eu posso ir para um lado para o outro, eu posso circular, sentar com conforto, levantar com conforto. Se tem criança, se tem pet, se tem idosos, vão ser características específicas. Se tem idosos, por exemplo, não pode ter nada atrapalhando o caminho de chegar até o sofá, né? Não pode ter nada atravancando a passagem. Então, primeira coisa é saber a dimensão que eu posso utilizar no sofá. Quando o espaço é muito pequeno, né, a maioria das vezes, né, a gente tem que procurar as dimensões menores, porque se coloca um sofá grande, ele vai parecer ainda que está travancando ainda mais o espaço, vai parecer que o sofá vai diminuir o sofá. Então, espaços pequenos, por exemplo, que nem esse da imagem, é bom que tenha assim pés, que ele seja mais leve, que ele não vá até embaixo, porque aquele sofá que vai até embaixo, eles pesam mais, então parece que eles são maiores, dá a impressão que o espaço vai ficar menor. Então, esse é um item em questão que a gente precisa observar, né? Outra coisa na questão do espaço é tentar deixar um cantinho sem encostar na parede, sem encostar de um lado, para colocar ali uma vegetação, uma luminária, alguma coisa que vai dar uma leveza maior no espaço. Porque quando a gente encosta o sofá todo na parede, eu sei que isso às vezes é difícil, porque os espaços são realmente pequenos, mas tentar deixar pelo menos 10 centímetros para colocar, descer uma cortina ou, enfim, deixar um respiro ali no canto para não atravancar ainda mais. Essa sensação que pode, qualquer sensação que a gente pode trazer para o espaço quando ele é pequeno, para melhorar o conforto, é benéfica. Então, essa coisa de encostar todo ele numa parede, porque o espaço não cabe, é ruim. Então, esses são um dos pontos, né? Outra questão do espaço é o deslocamento da loja até a sua casa. Por exemplo, aí você tem
dependendo da região, tem acessos difíceis, né? Que até um caminhão entrar e trafegar áreas, por exemplo, de casa de campo, essas coisas que é estreito o caminho, não é asfaltado, às vezes dificulta o acesso. A própria residência, se ela está no centro urbano e não tem elevador, às vezes a escada é daqueles prédios mais antigos, ela em curva, não tem como passar o sofá ali, é estreita. O próprio elevador, às vezes, é um elevador antigo, ele é pequeno, conforme o tamanho do sofá, é claro. Para estar na janela, nem sempre é possível também. Além disso, né, dependendo da posição do apartamento, às vezes o caminhão não tem acesso ali para chegar e colocar um guindaste e fazer o içamento, né? Às vezes a sala, o espaço está virado para uma outra área que não tem acesso ali de comunicação. E aí tem que ver a dimensão da janela, a dimensão de sacada, de varanda, onde pode ser içado, além do custo, né? Porque às vezes esse custo também pode encarecer bastante e fica às vezes mais caro até do que o próprio sofá. Então são itens para se avaliar se realmente compensa, se vale a pena, né? Para não fazer uma compra e não conseguir nem levar o sofá para casa. Outra coisa, agora eu vou depois passar as imagens aqui só para exemplificar, né? Só para contextualizar, vamos dizer assim. A função do sofá, né? Se o sofá ele é para uma sala de TV ou se ele é para uma sala de estar, ou eventualmente vai virar um sofá-cama, são funções diferentes. Por exemplo, a sala de estar, geralmente as pessoas estão mais sentadas, mais ereta, é mais um entrosamento ali de um bate-papo, né? De uma confraternização. Uma sala de TV, as pessoas estão mais largadas, né? Estão mais relaxadas, então o encosto dele já é mais inclinável. Então são funções diferentes do sofá. Se eventualmente ele vira um sofá-cama, a espuma já tem que ser de uma densidade diferente para ser confortável para a pessoa dormir. Tudo isso vai determinar que tipo de sofá a gente vai escolher, né? Que tipo de sofá é o mais adequado para o espaço. Alguns espaços são sala de TV, sala de estar, são tudo ao mesmo tempo. Então, tem que haver um modelo, né? Tem que escolher um modelo que ele atenda todas essas funções, né? Nele tem o conforto necessário para sentar, ele tem o conforto para acomodar para assistir uma TV e, eventualmente, virar um sofá-cama. Então, isso tudo vai contar também na hora da escolha. Quando a gente fala de sentar confortavelmente, tem pessoas que são muito altas, tem pessoas que são baixinhas, como eu. É bom que se meça a altura da coluna, a pessoa sentada, né? Faça um experimento, meça ela num banquinho, numa cadeira, quanto ela consegue ficar confortável com as pernas apoiadas no chão, qual a altura ideal, né, do assento, dela encostar. Isso são fatores de ergonomia, né? E isso é que vai trazer o conforto da pessoa. Eu, por exemplo, como eu sou pequenininha, esses sofás muito grandes, fundo, eu não me acomodo bem, porque eu não consigo encostar direito, às vezes a perna não apoia direito, então são itens que me dão desconforto. É a mesma coisa ao contrário, se uma pessoa é muito alta, um sofá pequeno, ela vai ficar aí espremida, ela vai ficar apertada, a perna vai ficar muito encolhida. Isso tem que ser avaliado com a média dos usuários da residência, do espaço. Então, é uma questão para se avaliar também. Se for o caso, por exemplo, de estar colocando um sofá e uma poltrona para acomodar pessoas com diferentes tamanhos, né? Uma muito baixa, uma muito alta, são questões para se pensar, né? A questão do acabamento do sofá.
né? Tem sofás que ele é todo revestido, não aparece nada da estrutura, nem metal, nem madeira, nada. Aparece só o tecido em toda a volta, no encosto, no braço, em todo ele. Tem outros que não, que já aparece parte de madeira, ou parte de metal, ou de fibra, enfim, dependendo do uso. Isso vai muito de acordo com o estilo, né, da pessoa, o estilo do projeto, o estilo do design que se deseja transmitir naquele momento né, para aquele espaço. Então, o design, nesse sentido, ele vai te trazer essas linhas mais retas, ou mais robustas, ou mais leve, né? O desenho do sofá, isso tudo vai estar alinhado com o estilo. O estilo, ele tem que estar alinhado com a personalidade da pessoa, para a pessoa se sentir bem, se sentir que aquele espaço pertence a ela. O fator de pertencimento é muito importante para a pessoa se sentir bem, confortável na casa. É muito ruim você estar numa casa que parece que aquela casa não é sua, parece que não tem nada a ver com você, não se conecta. Então, isso é muito importante. A pessoa tem que estar realmente alinhada com o seu desejo, com o seu estilo. E aqueles mobiliário, aquele espaço tem que estar alinhado, tem que estar conversando, conectado. Isso faz uma coisa de pertencimento, de acolhimento, né? Isso é muito importante. E cada vez mais vai ser mais importante, né? No momento que a gente passou, a gente está revendo a casa, isso realmente tem se pontuado muito, né, entre nós, colegas, que cada vez mais a casa precisa estar conectada com a pessoa, precisa ter realmente o conforto, o bem-estar, ela precisa realmente estar alinhada. Nessa questão da textura também que eu falei, do acabamento do sofá, se tem metal, se tem vinho, se tem madeira, ela tem que ser confortável ao tato, né? Se a gente coloca a mão num sofá de madeira ou num de metal, se uma região muito fria, quando a gente coloca um braço num de metal, aqui vai trazer uma sensação ruim, porque o metal vai estar frio, né? Ao contrário, se ele é de couro, ele vai estar trazendo um acolhimento melhor. Então, a gente tem que pensar também o sofá em relação ao ambiente onde ele se localiza geograficamente, onde se tem climatização, se não tem, a questão do conforto térmico, né? Do conforto de sensação de trazer bem-estar. Então, por exemplo, um sofá de couro, por exemplo, numa região muito quente, muito calor, ela não vai ser agradável, porque aquele couro vai aquecer muito, a pessoa vai sentar ali e vai começar a transpirar. Agora, se é numa região mais fria, aquilo vai trazer mais conforto. É muito comum a gente ver em região de serra ter mais sofás de couro, justamente por isso, pelo trazer esse conforto de aquecimento. Em termos de qualidade de tecido, existe um monte de tipos, né? Existe uma variedade enorme de materiais que são feitos para o tecido, né? O estofamento, o forro do encosto. E cada tecido, ele tem muita tecnologia embutida. Todo sofá, né, ele passa por várias fases na tecnologia, várias fases na indústria. E o tecido também. Tem tecido que, ao sentar, ele é mais fresco, ele é mais confortável. E também a questão do conforto térmico. Também tem que ver a questão da resistência do tecido. Se tem criança, se tem pet, tem que ter um tecido mais resistente. De repente, um tecido que possa ser lavável, um tecido que possa impermeável. Área externa, a gente trabalha também com tecidos impermeáveis, são mais resistentes, né? Que ele não absorve a água. Então, são itens que a gente vai fazendo uma lista de que precisa para ver o sofá. A questão da densidade da espuma. A densidade da espuma,
também é conforme o uso do sofá. Se ele é muito frequente, muito usado diariamente, precisa de uma densidade mais forte. Se ele é pouco usado, não precisa tanto. Algumas pessoas têm a característica de sentar sempre no mesmo lugar. Aquele sofá acaba ficando assim meio fundo, meio abaulado. E nesse sentido, é melhor ter uma resistência maior para aquela espuma ser mais resistente. Tem pessoas que usam sofá com mais frequência, tem outros que usam com menos frequência. A questão da tecnologia, né? A gente tem tecnologia para tudo hoje em dia. Alguns sofás são automatizados. Sim, você aperta um botão, ele encosta, ele levanta, né? Ele se acomoda do jeito que a pessoa quiser. É claro que cada item que vai sendo somado é mais qualidade, é mais tecnologia e com certeza tem um custo maior. Não é à toa que um sofá tem uma variação de preços muito grande. Justamente por isso, são tecnologia de tecidos, tecnologia na estrutura, tecnologia de automação, tecnologia da espuma, tudo isso vão sendo itens que vão somando, né? As coisas não são caras por acaso, não são caras só porque tem um nome bonito, tem um nome famoso. Elas também podem ser caras por isso, mas elas são caras também porque tem muita tecnologia embutida. Sempre que a gente pensar em tecnologia, vai ter um custo agregado, vai ter um custo a mais em relação a isso, né? A questão das cores, né? Não podemos deixar de falar sobre as cores, né? Por mais que eu sou amante das cores, eu sempre estudo as cores. Eu, se falar para escolher, sempre vou escolher uma questão de se colocar cores, né? Eu incentivo muito as pessoas a terem cores, porque a cor não é só um elemento estético. Ela é funcional, ela tem muitas funções que promovem o espaço em vários sentidos. Então, a questão da cor, a gente não pode pensar na cor exclusiva só do sofá. Quando a gente olha um sofá analógico colorido, por exemplo, a gente tem que pensar no conjunto que tem a nossa casa, né? No espaço, o ambiente. Que cores tem ali na parede, que cores tem no piso, que cores tem nos outros mobiliários, que coisa a gente vai poder colocar num tapete, numa almofada, numa manta. Tudo isso tem que ser pensado no conjunto. A cor ela não pode ser pensada isolada, né? Ela tem que estar ali num contexto, no conjunto. E isso também, a cor, dependendo da textura que se tem no espaço, ela vai transmitir sensações diferentes. Uma cor lisa, um material mais brilhante, ela transmite uma sensação diferente num material mais fosco, mais rugoso, ou com uma textura mais aparente. Então, eu não posso escolher uma cor de um sofá isolado, eu tenho que pensar no conjunto. Quando eu coloco uma cor junto com outras, ela tem uma percepção diferente de quando ela está sozinha. Isso é nítido, a gente pode comprovado em várias pesquisas, em vários trabalhos, em vários estudos, né? Então, eu tenho que estar pensando muito nessa questão total do conjunto. Eu não posso mais pensar na cor isolada, eu tenho que pensar ela no contexto, na cor da parede, na cor do papel de parede, na cor da cortina, na cor de tudo. Ele tem que estar harmonizado ali no contexto, no conjunto. Isso vale também para iluminação, né? Quando eu coloco a cor, eu preciso saber se eu tenho cor natural, janela que entra luz do dia, se a luz é artificial, que tipo de lâmpada, se ela é mais quente, mais fria, mais amarelada. Aliás, em sala de estar, sala de TV, nunca use lâmpadas frias, cor fria. Use sempre cor morna ou mais quente um pouquinho. Ela traz essa sensação de aconchego, né? Então, eu vou passar aqui só para contextualizar algumas imagens. Né? Como eu falei, é só para a gente visualizar algumas coisas.
Espera aí que está no automático. Deixa eu voltar lá que eu não tinha percebido que estava aqui no automático. Deixa por aqui mesmo. Falha, né? Desculpa aqui. Então, esse aqui, como eu falei, ele tem linhas retas, né? Ele é melhor para quem tem espaços menores, ele é mais leve. Então, quando a gente pensar, a gente deve pensar nessa questão, né, do ambiente, né? Que estilo você quer, que estilo você não quer. A mesma coisa aqui, ó. Aqui eu tenho um detalhezinho de madeira, né? Mas ele é um sofá pequeno, ele é um sofá leve. O fato de ter duas divisões aqui não quer dizer que ele seja tão pequeno. Tem que medir o tamanho do sofá. Porque às vezes ele tem só duas divisões, mas o tamanho cabe como se fosse três. É só uma questão, às vezes, do desenho do sofá, da espuma. É sempre bom medir. Por fato de ter duas almofadas, não quer dizer que ele caiba só duas pessoas. Isso é um erro que as pessoas cometem quando olham assim, acha que só cabe duas. É claro que em sentar aqui no meio vai ficar um pouco mais desconfortável, mas é uma questão de gosto, né? De repente, esse sofá é por eventualmente três pessoas. Normalmente usam duas, mas eventualmente tem três pessoas, né? E a questão da cor que eu falei, a gente tem que pensar sempre no conjunto, né? Aqui outro tipo de exemplo de sofá leve, apesar dele ter um modelo mais clássico aqui, né? Quando a gente coloca essa textura capetonê que chama, né? Esses detalhes aqui na espuma que é feito, esse trabalho, ele tem uma leveza, ele não é um sofá baixinho, ele tem aqui os pés aparentes, é um sofá que cabe num espaço menor, né? É um sofá mais leve, né? O clássico, às vezes, ele parece ser mais pesado, mas nem sempre, depende do modelo, né? Aqui é uma mistura de moderno com clássico, né? Moderno pelas linhas, clássico por essa textura aqui da espuma. A gente pode otimizar o nosso sofá também. Às vezes a gente tem um sofá que está com a estrutura boa, está com tudo bonitinho, só ficou a espuma mais desgastada, o tecido mais velho. E a pessoa às vezes tem um apego ali pelo aquele sofá, né? Gosta daquele sofá, já está ali acostumada. E vale a pena, às vezes, reformar. E aí tem mil ideias que a gente pode utilizar, mil tecidos, mil variedades. E, como eu falei, depende do gosto, depende do estilo de cada um. Esse aqui é um sofá bem colorido, né? É uma tendência do maximalismo, né? Tivemos o minimalismo, mas temos agora o maximalismo. É uma tendência bem colorida, né? Bem despojada. É para quem gosta, é para o estilo específico de algumas pessoas. Não quer dizer que vai ser o seu caso, né? Como eu falo, cada um é de um jeito, cada um, a casa tem que ser do seu jeito. Sua casa não tem que ser igual a de todo mundo, não tem que ser igual a de uma capa de revista. Ela tem que ser a que te traz conforto, que te traz bem-estar, que você sinta acolhido por ela. Então, temos essa opção de reformar o sofá, de colocar do jeito que a gente quiser, né? Utilizar o tecido que mais nos agrada. Como eu falei, as cores, né? A gente vê sempre no conjunto, aqui tem um sofá amarelo, né? Com muitas almofadas amarelas, algumas aqui estampadas com uma cor mais neutra. E aqui ele está compondo muito bem aqui com a madeira, né? As cores da terra, elas acabam se harmonizando muito. E quando a gente quer trabalhar elementos terra, né? Isso é muito utilizado no Feng Shui, que a gente trabalha o elemento terra. A gente trabalha as cores, né? O amarelo, mostarda, as cores da madeira, do terra. Então, é uma opção também que quer trabalhar com cores do Feng Shui ou porque gosta da cor, tem afinidade com a cor, independente de ser do Feng Shui ou não, né? A cor, como eu falei, ela traz muito benefício. Aqui também outra forma leve, no caso não tem encosto aqui, né? É um sofá que ele pode estar, tipo assim, dividindo um espaço, ele pode ser um sofá de apoio,
É um sofá que pode virar cama eventualmente, quer dizer, ele tem utilidade diferente, ele tem funções diferentes, né? Também é uma peça leve, colorida, azul, né? O sofá de canto, né? Que ele fecha assim. Eu gosto de falar que tome cuidado, né? Porque às vezes parece que ele cabe em mais pessoas e na prática não é bem assim. Porque quando a pessoa senta aqui e a outra senta aqui, ela acaba conflitando uma perna com a outra, não está confortavelmente sentada ali, né? Às vezes é bom para dividir o espaço, mas não necessariamente ele vai acomodar mais pessoas, né? Esse canto às vezes fica meio que sem uso e nem sempre ele é funcional, mas vale avaliar a questão do espaço, a questão como é que ele está sendo inserida no espaço, né? De repente ele está realmente dividindo o espaço, então ok. Aqui também outro sofá, aqui, ó, como eu falei, ele aqui ele é todo revestido, só aparece os pezinhos. É um sofá leve, né? Parece que é um couro tingido, né? Pela imagem. E ele tá aqui com uma cor bonita, trazendo aqui uma harmonia aqui para o espaço. Nesse caso, ele também tem, de uma certa forma, a leveza e o conforto térmico, por ter esse braço avantajado aqui, do próprio material do couro, com certeza ele está trazendo ali um calor, um aconchego, né, para o ambiente. A mesma coisa aqui do sofá de canto que eu falei, né? Uma pessoa senta aqui, ela vai atrapalhar quem senta aqui desse lado. É difícil as duas pessoas sentarem aqui confortavelmente, né? No caso aqui, esse é uma long chair. A long chair, chair long, né? Depende como as pessoas chamam isso, né? Essa parte, ela é mais maior, ela é mais comprida. Geralmente a gente usa isso em sala de TV, né? Que fica acomodada. Então, essa parte, ela não pode atravancar a circulação, ela não pode atrapalhar, ela tem que ficar do lado que ninguém tem acesso, ninguém tem passagem. Porque se ela fica desse lado e a pessoa entra por esse, ela com certeza ela vai atrapalhar, a não ser que o ambiente seja muito grande, né? Então, é uma coisa para se verificar. Quando eu falei de medir os espaços, e se opta por esse tipo de sofá, que alguns são retráteis, né, e outros não, outros são fixos, precisa ver qual o tamanho que ele tem aberto, para ver se cabe, né? Não adianta ser um retrátil que quando você não consegue puxar, não consegue abrir. Então tem modelos que eles abrem e fecham e ele tem essa opção, né? Esse aqui, ó, com certeza ele é um sofá automatizado, né? Que ele tem um encosto reclinável. A mesma coisa, ele aqui abre e fecha e, como eu falei, ele ocupa um espaço grande aqui. E certamente aqui você vira um sofá-cama de casal. Então ele ocupa um espaço bem generoso, né? É preciso saber se cabe no espaço. Como eu falei, aquele sofá, esse sofá aqui que vai até embaixo, que ele é mais denso, mais pesado, ele precisa ter um espaço maior. Um espaço pequeno, esse sofá fica muito atravancando o espaço, ele fica confinado ali, o espaço parece que é menor ainda. Então tome muito cuidado, né? Esse aqui também, ó, ele é bem robusto, né? Ele precisa de um espaço um pouco mais generoso, né? Essas são as opções coloridas que eu trouxe, né? Essa é uma linha bem simples, bem moderna, né? Bem leve, bem minimalista até, né? Mas ele está muito bem aqui, ó, muito bem composto aqui com essas almofadas coloridas. É bom a gente trabalhar as cores, né? Com a teoria das cores, as cores que se complementam, que se harmonizam melhor. Outro sofá coloridinho, né? A mesma linha, né, de pensamento. O que ele é reclinado e vira cama, sofá-cama, no caso esse aqui, ele baixa só e puxa para cá, né? Ele vira um sofá-cama de casal.
Um sofá mais clássico, né? Com uma linha mais clássica, né? Que foi repaginada aqui com uma cor diferente, né? Uma cor para se ter uma personalidade do espaço, né? Para ter o espaço para ser seu, para ser do seu jeito, né? Então, independente do modelo, a gente pode trabalhar a questão dos tecidos diferentes, a gente pode trabalhar as cores diferentes, né? A gente pode trabalhar o que vai fazer sentido para o ambiente da gente. Aqui uma linha bem mais clássica também, né? Que já tem um trabalho aqui no braço, no pé, né? Tem um trabalho todo aqui de madeira. Esse já é um botonê, né? Tem almofadas. Quando a gente vai arrumar o espaço, né? Aproveitando assim, essa imagem, chama mais a atenção da gente quando a gente tem um conjunto, por exemplo, aqui as almofadas tudo juntinho, né? Ela fica mais bonita do que ela está espalhada no sofá. Então, isso é um recurso que a gente tem quando a gente vai fazer algumas composições de quadro, de almofada. Então, quando a gente tem essa harmonia no conjunto, ela é mais, ela chama mais atenção, ela é mais visualmente bonita. Mais um estilo clássico aqui, né, que tem um detalhe em dourado, apesar de ser uma peça leve, né, mas ela tem um certo requinte. Ela é leve porque ela é baixa, ela tem esse respiro que eu falei, né? Num ambiente pequeno, ela fica bem, mesmo sendo carregada com mais detalhes, mesmo sendo robuscada, ela ainda fica bem no espaço menor, se ela for pequena, é claro, né? Outra peça aqui bastante clássica, né? Bastante requintada. O que eu falei do sofá de couro, né? Ele geralmente tem as almofadas, o braço, né? Todo ele é preenchido, né? Com o tecido, né? É diferente desse que você tem aqui a madeira aparente, né? Então, o sofá de couro geralmente é para esse aquecimento, ele traz esse conforto térmico maior, né? Olha esse aqui também, né? Eu preciso usar eles em ambientes mais frios para eu poder ter um tipo de sofá desse, né? A questão que eu falei aqui da madeirinha aparente, né? Da estrutura aparente, né? Um sofá bem leve, bem versátil. Um sofá de área externa, eu não preciso ter, eu posso ter essa variação de ter um braço só de um lado, de repente a pessoa usa como um recamier, que se deita ali, se encosta, lê um livro, né? Esse é mais usado em área externa, esse é uma fibra sintética, e os tecidos são tipo aquablock, são tecidos resistentes à umidade, resistentes, podem ficar na área externa. Eu tenho versões diferentes do sofá, que eu também trabalho conforme o estilo, conforme o espaço, esse também para a área externa. Né? Aqui também outra linha para a área externa, aqui no caso eu já tenho aqui uma linha de metal, né? Com um trabalho também de uma fibra sintética, mas eu tenho toda a estrutura em metal. Então são variações que a gente tem, né? Também aqui em metal, que a gente pode se prevalecer com as escolhas que a gente vai fazer, né, do sofá e o gosto de cada um, o desejo de cada um, né? Então, como todo mundo diz, quem gostou desse vídeo, curte aqui para mim, me ajuda, eu agradeço, espero ter contribuído um pouquinho aqui com o meu conhecimento na hora de você escolher o seu sofá. E pense, se você puder, contrate uma pessoa, um profissional para lhe ajudar em todos os momentos, né? Mesmo que seja só uma consultoria, mesmo que você não vá fazer um projeto inteiro, o profissional ele tem esse olhar que pode te ajudar. Mas se você não pode, tem aqui essas dicas todas que eu passei para você, faz uma lista para não esquecer, para você pensar, lembrar, né? E quando for comprar pela internet, pesquisa no site todas as informações possíveis de tamanho, de medida, de textura do tecido. E se for o caso, entre em contato com um fabricante
para eles poderem passar essas informações. Se não tiver escrita, né, na descrição do site, eles têm que fornecer isso para você. Eu agradeço e até a próxima. Valeu!